Existem perguntas que não buscam respostas, buscam acesso, informação, brechas emocionais, controle. Quem entende isso cedo evita conflitos, perdas e humilhações silenciosas. Quem não entende passa a vida se explicando, se expondo e entregando poder sem perceber. Hoje você vai entender por que existem perguntas que nunca devem ser respondidas, não por arrogância, mas por inteligência emocional. Se você quer manter respeito, autoridade e paz, fica até o final. Se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. A maioria das pessoas acredita que responder bem é sinal de maturidade, que se explicar é sinal de caráter, que abrir o jogo cria confiança. Isso é verdade apenas em ambientes seguros. Fora deles, respostas demais viram munição. Toda pergunta carrega uma intenção. Algumas querem clareza, outras querem medir você, testar seus limites, avaliar sua posição emocional. Quando você responde sem filtro, entrega mais do que deveria. Existe uma pergunta clássica que parece inofensiva, mas nunca é. Aquela que tenta definir suas intenções antes de você agir. Quando alguém pergunta demais sobre seus planos, seus próximos passos, o que você vai fazer, não está interessado em apoiar. Está tentando se posicionar. Quem pergunta isso quer se antecipar a você. Quer ajustar o próprio comportamento com base no seu movimento. Quando você responde, perde vantagem. O silêncio, nesse caso, não é mistério artificial. É proteção estratégica. Pessoas seguras não sentem necessidade de anunciar planos. Elas agem. E quando agem, o mundo se ajusta depois. Quanto mais você explica antes, mais espaço dá para interferências, julgamentos e sabotagens sutis. Outra pergunta perigosa é aquela que busca saber o que você sente em tempo real. Você ficou chateado? Isso te incomodou? Parece cuidado, mas muitas vezes é só coleta de dados emocionais. A partir da sua resposta, a pessoa aprende como te atingir ou como evitar consequências. Quando você expõe demais seu estado interno, vira previsível. E previsibilidade é fraqueza em ambientes emocionais instáveis. O estoico entende que sentimentos são privados. Não se anunciam, se observam, se regulam. Você não deve satisfação emocional para quem não construiu confiança real com você. Responder tudo cria uma falsa intimidade que quase sempre é usada contra você depois. Existe também a pergunta que tenta te colocar na defensiva. Aquela que vem com tom neutro, mas carrega julgamento escondido. Por que você fez isso? Não é curiosidade. É acusação disfarçada. Quem pergunta assim quer te puxar para a justificativa. Quer te ver se explicando. Quando você entra nesse jogo, você já perdeu posição. Quem tem autoridade não se explica por impulso. Observa o contexto, avalia a intenção e muitas vezes não responde. Ou responde de forma curta, firme e sem emoção. A ausência de explicação força o outro a lidar com a própria insegurança. E existe uma quarta pergunta, talvez a mais comum de todas. Aquela que tenta medir o quanto você precisa. Você precisa disso? Você depende disso? Você ficaria mal sem isso? Quem faz esse tipo de pergunta não quer ajudar. Quer saber o quanto pode te controlar. Dependência declarada vira ponto fraco. Quanto mais você admite precisar, mais poder entrega. Pessoas emocionalmente fortes não negam necessidades internas, mas não as colocam na mesa errada. Elas escolhem onde se expor. Escolhem quando falar. Escolhem o silêncio como ferramenta, não como fuga. Quando você começa a filtrar o que responde, algo muda. As pessoas te observam mais, te testam menos e te respeitam mais, porque percebem que o acesso não é livre, que não é qualquer pergunta que atravessa, que existe um limite invisível. Responder menos não te torna frio, te torna lúcido. Te afasta de jogos emocionais, te tira do papel de reativo e te coloca no centro. As perguntas que nunca devem ser respondidas não são proibidas, são seletivas. Quem merece resposta sente, quem não merece se revela no desconforto do silêncio.
E é aqui que tudo começa a mudar. Quando você para de responder tudo, surgem reações, estranhamento, tentativas de pressão, mudanças de tom, porque quem estava acostumado ao seu acesso sente a perda imediatamente. A pergunta não respondida cria um vazio, e o vazio obriga o outro a se revelar. Muitas pessoas usam perguntas como forma de controle suave. Não ordenam, investigam, não atacam, coletam. Cada resposta sua vira um mapa. Emoções, limites, inseguranças, ambições. Quanto mais você responde, mais previsível se torna. E previsibilidade facilita a manipulação. Existe um tipo de pergunta que parece conversa casual, mas não é. Aquela que surge fora de contexto, sem necessidade real. E aquilo lá, como ficou? Você já decidiu? Não há urgência. Há curiosidade estratégica. Quando você percebe isso e não entrega, algo quebra. O jogo perde fluidez. O silêncio aqui não precisa ser agressivo. Ele pode vir em forma de desvio, de resposta vaga, de mudança de assunto, de não aprofundamento. Não é mentir, é não abrir. E existe uma diferença enorme entre os dois. O estoicismo ensina que nem tudo que é perguntado merece resposta, porque nem toda curiosidade é legítima. Algumas são apenas invasões educadas, e quem permite invasão uma vez, normaliza o acesso. Quando você começa a aplicar isso, percebe algo curioso. As perguntas diminuem, não porque as pessoas ficaram mais respeitosas de repente, mas porque perceberam que não vão extrair o que querem. A fonte secou. Aqui entra um ponto importante. Você não precisa explicar por que não responde. Explicar já é responder. Já é entregar energia. Já é se justificar. O silêncio sustentado comunica mais do que qualquer argumento. Ele cria um novo limite, sem confronto. A mente humana odeia portas fechadas sem explicação. Ela quer entender, quer decifrar, quer quebrar. Quando não consegue, recua ou se expõe. Em ambos os casos, você ganha clareza sobre com quem está lidando. Existe também a tentação de responder para parecer educado, acessível, gentil. Mas educação não é exposição. Gentileza não é autoentrega. Pessoas maduras entendem limites silenciosos. Pessoas imaturas insistem. Quem insiste em perguntas que você não responde está mostrando mais sobre si do que sobre você. Está mostrando necessidade de controle, curiosidade excessiva ou insegurança. E isso é informação valiosa para você. Quando você percebe isso, começa a ouvir mais do que fala. Observa padrões. Quem pergunta o quê? Em que momento? Com que intenção? O mundo fica mais claro quando você não está ocupado se explicando. Responder menos também te protege de arrependimentos. Quantas vezes você falou demais e depois desejou não ter falado? Quantas vezes uma resposta honesta virou arma na mão errada? O silêncio certo evita danos invisíveis. Não se trata de se fechar para o mundo. Trata-se de escolher com cuidado onde abrir. Sua vida não é um relatório público. Seus sentimentos não são pauta. Seus planos não são debate. Quando você assume isso internamente, sua postura muda. Você se move com mais calma, fala com mais intenção e responde apenas quando faz sentido. E quando faz sentido, a resposta vem limpa, firme, sem ansiedade. Porque não é reação, é escolha. Existe um efeito silencioso quando você sustenta esse tipo de postura por tempo suficiente. As pessoas começam a medir melhor o que perguntam, não por respeito consciente, mas porque sentem que algo mudou. Sentem que não estão mais falando com alguém disponível para ser decifrado. A maioria das pessoas fala demais porque teme o julgamento do silêncio. Acredita que, se não responder, será mal interpretada. Mas a verdade é o oposto. Quem se explica demais se enfraquece. Quem escolhe o que responde se fortalece. O silêncio bem sustentado cria presença. E presença cria autoridade. Quando você não responde certas perguntas, você força o outro a lidar com a própria ansiedade. A maioria das perguntas invasivas nasce da ansiedade do outro, não da necessidade real.
E a ansiedade não se acalma com respostas. Se alimenta delas. Quanto mais você responde, mais perguntas surgem. Existe também a pergunta que tenta te colocar em uma posição inferior. Aquela que busca a aprovação. Você acha que fiz certo? Você concorda comigo? Parece inocente, mas muitas vezes é uma armadilha. Ao responder, você se posiciona abaixo, validando o outro como juiz. Nem toda opinião precisa ser dada. Nem toda validação precisa ser oferecida. Quem tem centro firme não distribui opinião para qualquer um. Observa, escuta e responde apenas quando a troca é equilibrada. Isso não é superioridade, é critério. Com o tempo, você percebe que muitas relações se sustentavam apenas na sua abertura excessiva. Quando essa abertura diminui, a relação muda ou desaparece, e isso dói no início. Porque revela que havia mais acesso do que vínculo, mais costume do que respeito. Mas essa dor é limpa, diferente da dor de se trair, diferente da dor de falar demais e depois se arrepender, diferente da dor de perceber que foi usado emocionalmente. Essa dor passa, e no lugar dela surge algo mais sólido. Você começa a se sentir mais inteiro, menos exposto, menos vulnerável a comentários, julgamentos e manipulações sutis. Sua mente fica mais silenciosa, seu corpo mais calmo, porque você não está mais em modo defensivo o tempo todo. Responder menos também te ensina a ouvir melhor. Quando você não está preparando respostas, você observa padrões, tons, intenções, microgestos. Aprende quem pergunta por interesse genuíno e quem pergunta para se posicionar. Essa leitura muda tudo. E aqui está um ponto crucial. Não responder não significa ignorar. Significa não entregar o que não foi conquistado. Significa proteger informações internas. Significa respeitar o próprio tempo. O estoico não reage à primeira provocação. Não responde à primeira pergunta. Ele observa, avalia, decide. Essa pausa é o que separa o impulsivo do estratégico. E estratégia emocional é uma forma elevada de inteligência. Você não precisa se tornar misterioso, precisa se tornar consistente. O mistério é consequência da seletividade, não da intenção. Quando você fala menos, naturalmente passa a ser menos previsível. E previsibilidade é o que mais expõe. Muitas pessoas vão interpretar isso como frieza, outras como maturidade. A interpretação diz mais sobre quem observa do que sobre você. Seu trabalho não é agradar, é se manter alinhado. E quando você se mantém alinhado, as perguntas erradas perdem força. Por que não encontram resposta? Por que não encontram brecha? Por que não encontram acesso? Nesse ponto, você já não responde por hábito. Responde por escolha. E escolha consciente é o início de qualquer poder pessoal real. No final, tudo se resume a uma mudança interna simples, mas definitiva. Você para de responder para ser aceito. Para de responder para evitar desconforto. Para de responder para manter conexões frágeis. E começa a responder apenas quando existe troca real, respeito implícito e intenção limpa. As 4 perguntas que nunca devem ser respondidas perdem força quando você entende isso. Elas só funcionam enquanto você sente que deve algo. Enquanto acredita que precisa se explicar. Enquanto confunde abertura com valor. No momento em que isso acaba, o jogo muda. Você percebe que não deve satisfação sobre seus planos, seus sentimentos, suas decisões ou suas necessidades para qualquer um que pergunte. Informação é poder. Emoção é poder. Silêncio também é poder. E quem distribui poder sem critério se esvazia. Quando você sustenta essa postura, algo interessante acontece. Você não fica isolado. Pelo contrário, as relações que permanecem se tornam mais sólidas, mais limpas, menos carregadas de jogos, porque só fica quem consegue lidar com limites silenciosos. Quem não consegue, se afasta, ou insiste, e quem insiste, se revela. Você passa a enxergar com clareza quem te vê como pessoa e quem te vê como fonte. Fonte de validação, de atenção, de controle emocional. Essa clareza não tem preço.
Você começa a falar menos e ser mais ouvido. Começa a se mover sem anunciar. Começa a sentir menos necessidade de aprovação. Sua presença muda, sua energia muda. Porque você não está mais disperso em respostas desnecessárias. O silêncio que nasce desse lugar não é insegurança, é maturidade. Não é fechamento, é critério. Não é frieza, é respeito próprio. E respeito próprio cria um campo onde perguntas erradas não atravessam. A maioria das pessoas nunca chega aqui porque confunde honestidade com exposição total, confunde conexão com entrega irrestrita, confunde empatia com autoabandono. Quando você desfaz essas confusões, tudo se organiza. Você não precisa confrontar, não precisa corrigir, não precisa ensinar ninguém a perguntar melhor. Basta não responder o que não merece resposta. A vida se ajusta sozinha a esse novo padrão. E quando você vive assim, algo se estabelece de forma silenciosa. Você não está mais disponível para jogos emocionais. Não está mais acessível para invasões sutis. Não está mais aberto para perguntas que roubam mais do que entregam. Esse é o ponto em que sua paz deixa de ser reativa e passa a ser estrutural. Não depende do comportamento dos outros, depende da sua escolha interna. E essa escolha, uma vez feita, não volta atrás.